Olá, irei apresentar meu trabalho de sistemas numéricos. Me chamo Luiz Dores e eu trabalho do professor Clodomiro Salles. Bom, logo de cara eu vou começar com a atividade extra, que é um programa que pede que um usuário entre com nível de quantização e receba em resposta o número de bits e as combinações possíveis geradas por esses bits. Bom, aqui no Jupyter então temos o nosso programa, né? Ele vai começar então importando o itertools para poder trabalhar com a questão da combinação dos bits. Ele vai pedir na variável n quantidade de níveis que o usuário deseja entrar. Ele tem essa variável níveis também, que ele vai fazer uma comparação com ela depois, e essa variável bits, que eu vou setar ela para 1. Após isso ele vai então, aqui usando essa estrutura while, enquanto níveis for diferente de n, ele vai fazer então níveis igual a 2 elevado a bits. No caso, se a pessoa entrar com um valor em n que não seja possível ser elevado por 2, ele vai então sair do programa e dar essa mensagem para a pessoa. E caso ele seja compatível, então ele vai fazendo. Ele vai continuar o loop e vai fazer bits mais 1 e vai rodando de novo. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, até ele chegar na quantidade de níveis que o usuário informou. Após ele chegar, então, ele vai dizer aqui a quantidade de bits que tem. Então, essas combinações serão feitas aqui usando o itertools. E ele vai então, enquanto houverem, dependendo da quantidade de bits, ele vai repetir então esse comando e vai dar as combinações possíveis. Aqui então irei exemplificar seu uso. Por exemplo, se eu entrar com 16 aqui, ele me retornará que 16 níveis de quantização equivalem a 4 bits e tem essas combinações possíveis aqui. Aqui então tem o código e também essas duas perguntas sobre se forem 8 níveis, forem 16. 16 eu respondi no caso, são 4 bits e 8 aqui são 3 bits. Outra pergunta que ele me faz aqui é se a gente usasse octal, nossa vida seria mais fácil com o mundo digital. E seria mais fácil justamente pela questão de um octal equivaler a 3 dígitos de um binário, por exemplo. 3 bits de um binário. Isso faria com que eu economizasse em questão de espaço, em questão de representação de números. E sem contar que a conversão de um octal para um binário é muito fácil. Aqui no caso a gente pode perceber então que, por exemplo, em binário temos um 1, 1 e aqui então em octal temos apenas o 7, que é muito mais simples de representar no octal. Bom, aqui continuando, ele vai pedir então o bit mais significativo, menos significativo do que ele me dá no 1. Ele vai pedir para eu converter isso para decimal. No 2 ele vai pedir para eu converter o número 1010 para decimal e depois para converter aquele outro número também para decimal. Aqui então temos 0, 1, 1, 1, 0. No caso, este 0 é o bit mais significativo, pois ele está mais à esquerda. E o mais à direita aqui, esse 0, é o menos significativo. Colocando então aqui nessa tabela, temos 0, 1, 1, 1, 0. Então vai ser isso aqui, 8 mais 4 mais 2, que vai nos dar 14 em decimal. Aqui no 2, então, ele pede a conversão do número 1010 para o decimal. E temos aqui então a nossa tabelinha, que no caso nossa tabelinha aqui compreende de 2 elevado a 0 até a quantidade de números que eu precisar, no caso dígitos que eu vou ter nesse meu binário. Que no caso, como eu tenho 4 dígitos, eu vou usar aqui então até 3 aqui no caso. 2 elevado a 0 igual a 1, 2 elevado a 1 igual a 2, 2 elevado a 2 igual a 4, 2 elevado a 3 igual a 8. No caso, como aqui só estou utilizando 2 elevado a 3, 2 elevado a 1, eu vou ter 8 mais 2, que será igual a 10 na base 10. Aqui então este número aqui, que ele é bem maior, ele tem 10 dígitos, então aqui elevado a 9. Por que a 9? Porque aqui eu já tenho elevado a 0, então aqui eu tenho 10 dígitos, 10 bits no caso. Então aqui eu tenho 512, mais 256, mais 32, mais 16, mais 1, que irá me resultar em 817. Aqui então tenho novamente uma atividade extra no Jupyter, que é um programa que converta binário para decimal. Então eu vou utilizar o NumPy aqui para ele poder tratar de uma lista e transformar ela em matriz. Eu vou começar importando ele,
eu vou ter essas três variáveis também, expo, temp e temp2, que serão utilizadas uma para um while e outra para movimentação de dados dentro do programa. Então eu vou começar aqui então com este bin aqui, essa variável bin, que basicamente vai entrar com o binário dentro dela. Este binário aqui vai ser uma lista e essa lista vai ser passada para esta variável lista aqui, que vai transformar este binário, esse número, em uma lista. Essa lista então vai se transformando em uma array usando o NumPy. E eu vou então reverter essa array usando o NumPy também, para poder fazer de fato o cálculo do binário. Eu vou usar então a estrutura de repetição while, que basicamente vai fazer o seguinte: enquanto aquele expo que eu defini lá em cima for diferente do tamanho da minha array, ele vai rodar o programa. No caso, ele vai então fazer temp é igual a reverse array, no caso o expo aqui, o index do número em questão, vezes 2 elevado a expo. No caso, ele vai fazer vezes 2 e elevar ele à posição que ele está na minha array. Eu vou armazenar esse valor então aqui em temp2 e eu vou então incrementar sempre com mais 1 expo até que ele fique igual ao comprimento do reverse array. Por final então ele vai me dar o valor decimal que vai ser exibido aqui. Vou dar de exemplo aqui. Por exemplo, se eu digitar aqui 1000, ele me retorna 8. Caso eu queira o 7, por exemplo, eu posso digitar 111, ele me retorna 7 e assim por diante. Aqui então está o programinha, o mesmo programinha de lá. E aqui alguns exemplos de uso dele, que a gente vai ver logo em seguida. Como por exemplo aqui no 1, que equivale a esse exercício, dá 213. E aqui dá 213. No 5, 223. 223. No 10, dá 240. E aqui temos 240. E basicamente o exercício inteiro aqui eu fiz usando esse programa. Então não terei a resolução de cada um deles aqui, pois eu fiz usando o programa e ficaria uma coisa muito monótona mostrar vários prints de resolução daqui. Bom, aqui então ele pede a conversão número 21 em binário, no caso 21 em decimal para binário, 552 para binário e 715 para binário. Aqui então temos o 21 usando aquela tabelinha mostrada anteriormente. No caso, temos aqui 10101, 16 mais 4, 20, 20 mais 1, 21. 10101. Aqui a resposta. Aqui então para 552, a resposta no caso vai ser este número aqui. Então eu terei 512 mais 32 mais 8, que me dará então 552. E a resposta é esta. Aqui então 715, a tabela vai ser bem similar da questão 2, onde eu terei 512 mais 128 mais 64 mais 8 mais 2 mais 1, que me dará 715. Aqui então ele pede que eu converta o número 111,001 para decimal. Então a gente vai observar aqui que a conversão antes da vírgula do 111 é normal, é feita com a mesma tabela que eu utilizado anteriormente. No caso, 4 mais 2 mais 1 equivale a 7. Porém aqui, depois da vírgula, eu vou usar números negativos. No caso aqui, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, menos 3 e assim por diante. No caso, a menos 1 equivale a 0,5, a menos 2, 0,25 e aqui é 0,125. Como eu só tenho esse 1 aqui no menos 3, então eu vou ser 0,125. Somando então 7 mais 0,125, eu terei 7,125, como dito aqui na resposta. Agora teremos aqui a conversão de número novamente do 4.8 em binário para binário no caso, e a conversão do número 3.125 para binário. Aqui então fiz isso aqui no papel. A gente pode perceber então a conversão, no caso usando as divisões sucessivas para o 4 aqui. A gente vai ter então aqui 4 dividido por 2 dá 2, não sobra nada, 2 dividido por 2 dá 1, não sobra nada. A gente vai pegar então aqui o que sobrou desse 1 e vai subir aqui, então teremos 1, 0, 0. Isso aqui equivale ao 4. Aqui no caso, como a gente pode observar, 4,8, eu vou usar então esse 0,8 que vai ficar bem aqui
para poder tirar então a parte fracional do meu número. 0,8 vezes 2 vai me dar 1,6. Eu então vi que deu 1 aqui, eu vou deixar esse 1 aqui e vou utilizar só então esse 6. 0,6 vezes 2 vai dar 1,2. Vou usar então só o 2. 0,2 vezes 2 dá 0,4. 0,4 vezes 2, 0,8. E assim sucessivamente. Como a gente pode perceber, a gente tem um padrão aqui. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Então vai ficar 100,1100 e assim por diante, pois é uma dízima periódica. Aqui então temos o número 3,125 para converter para binário. E aqui então a gente vai ter a mesma divisão no caso. Aqui no caso isso aqui equivale a 3. E aqui então 0,125 vezes 2 dá 0,25. 0,25 vezes 2 dá 0,50. E 0,50 vezes 2 equivale a 1. Quando chegamos aqui apenas a 1 e somente 1, a gente para e simplesmente já faz aqui direto então. Vai ficar 11,001. Aqui então temos agora a conversão de octal para binário e vice-versa. E aqui temos, por exemplo, a conversão de octário para um binário. Aqui, no caso, como dito anteriormente no início do slide, cada octal equivale a 3 bits de um binário. Então, por exemplo, esse 2 e 7 equivalem a esse cara e a esse cara aqui. Então, aqui eu vou ter o meu 2 neste grupo aqui de 3 bits de um binário, onde eu vou ter o 2 aqui. Aqui no caso ficará o 2, esse 2. E aqui no caso, tendo a soma de todos, 4 mais 2 mais 1, eu terei 7. Que no caso vai ficar então 27 base 8, que é igual a este binário aqui. Aqui então para 536 eu tenho algo similar, algo igual na realidade. Aqui eu vou ter então 3 grupos de 3, visto que eu tenho 3 octais, então logo eu vou ter 3 bits de binário para cada octal desse. Então aqui eu terei neste primeiro grupo 4 mais 1 é igual a 5. Vou utilizar o 4 e o 1. 2 mais 1 é igual a 3. Vou utilizar o 2 e o 1. E aqui no último grupo, 4 mais 2 é igual a 6. Utilizei o 4 e o 2. A gente pode perceber então que ele me resultou este binário aqui. Bom, aqui então eu vou ter esse resultado final. Aqui então tem a conversão deste binário para este octal. A gente pode perceber então, separando eles aqui em grupos, eu tenho aqui este grupo, tenho aqui este outro grupo, e esse aqui, no caso, eu vou colocar um 0 aqui. Bom, então eu vou ter aqui embaixo este aqui vem para este, e este aqui para este. 101, 101. Aqui então vai me dar 5. Este 5 aqui. 010 vai me dar então 2, que é aqui. E aqui então 2 mais 1 é igual a 3, 325 em octal. Bom, aqui então ele pede a conversão de decimal para hexadecimal, saindo no caso, passamos pelo octal já. Primeiramente, o que eu irei fazer? Eu irei transformar o meu decimal em binário, como podemos perceber aqui. Teremos então 256, mais 128, mais 32, mais 4, mais 2, mais 1, que vai me dar 423. E então aqui na próxima, a gente vai pegar este binário aqui, que ele me deu, e eu vou então passar ele para cá. Então, como no caso ao contrário do octal, o hexadecimal ele usa 4 bits de um binário para representar um hexadecimal. E aqui então no caso vamos representar aquele binário aqui, sendo a primeira parte dele aqui esse 0, 1, 1, 1. A gente pode perceber aqui 0, 1, 1, 1. Então vai ficar 4 mais 2 mais 1, que é igual a 7. Aqui então nessa segunda parte 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 8 mais 2 é igual a 10, que no caso no hexadecimal, quando eu chego em 10, eu terei então a contagem com letras A, B, C, D, E e F, sendo A equivalente a 10 e F equivalente a 15.
Aqui então eu tenho esse último bit aqui, que é o que sobrou aqui no caso. Então vai ficar 0001, já que só tem ele aqui, só vai ficar ele bem aqui, equivalente a 1. Então isso aqui vai equivaler a 1A7 em hexadecimal 423. Temos então a conversão aqui, destes números para binário e hexadecimal e vice-versa. Aqui temos o nosso primeiro, o C13, ele vai dar então estes grupos aqui, sendo que aqui no caso o C é aqui, então 8 mais 4 é igual a 12, e 12 no caso em hexadecimal é igual a C. O 1 só é esse 1 aqui mesmo, então ele vai ficar 1, e o 3 vai ficar 2 mais 1, que é igual a 3. Então aqui em cima eu vou ter o meu binário, que é a conversão dele, e a gente pode perceber que ele dá de fato C13. Bom, novamente aqui tem uma outra conversão, 1 é D, aí a gente tem aqui então o 1, nossa tabela aqui fica o 1 sozinho, aqui o E equivale a 14, então teremos 8 mais 4 mais 2, que será igual a 14, 14 então igual a E, 1E. E aqui no nosso último temos então o D, que equivale a 13, 8 mais 4 mais 1 é igual a 13, que equivale a D. Percebemos então que aqui temos nosso binário, que é este aqui, e aqui é nosso hexadecimal, e podemos perceber que o resultado bate. Aqui novamente temos uma outra conversão, a gente pode dividir esse binário aqui em dois grupos. Ó. Este primeiro grupo vai ficar bem aqui, 1, 0, 1, 0, então vai me dar 8 mais 2 é igual a 10, esse 10 então é igual a A, tem um A aqui. E este aqui então, eu colocaria por exemplo um 0 bem aqui, vou utilizar ele bem aqui, 0, 1, 1, 0, então eu vou ter nele 4 mais 2 é igual a 6, então este binário equivale a 6A em hexadecimal. Aqui neste outro então, eu vou dividir novamente em 2 aqui, vou colocar 0, 1, 0, 1 bem aqui, e 1, 1, 1, 1 neste outro lado aqui. Aqui então eu terei 4 mais 1 é igual a 5, aqui então eu terei 8 mais 4 mais 2 mais 1 é igual a 15, e como eu disse anteriormente, 15 é igual a F. Então terei F5 em hexadecimal. Aqui então terei essa conversão para sistema octal e para hexadecimal. Aqui no caso, para converter de um para o outro, o modo mais fácil é pegar esse hexadecimal, transformar ele em um binário novamente. Aqui no caso eu tenho 3 aqui, o A aqui e o 7 aqui. Então eu venho 4 mais 2 mais 1 me dá 7. 8 mais 2 igual a 10 me dá A. 2 mais 1 igual a 3. Vai me resultar então neste binário, que eu vou utilizar no próximo slide. Aqui então eu dividi ele em grupos de 3, visto que aqui em hexadecimal eram grupos de 4, certo? Porque ele é um hexadecimal. Aqui, como são 3 bits por vez, divido ele em grupos de 3. Este primeiro grupo aqui, por exemplo, coloquei bem aqui no final. Este aqui bem aqui. Este aqui e este último aqui. 1, 1, 1 equivale a 7. 1, 0, 0 me equivale a 4. 1, 1 me equivale a 6. E 1 apenas bem aqui me equivale a 1. Então, o meu valor que vai ficar aqui, no caso, 1 mais 6, mais 4, mais 7, então vou ter 1647 octal. Aqui, então, convertendo isso aqui para hexadecimal, eu posso novamente fazer essa divisão aqui. 4 de um lado ficou 3 aqui, eu coloco, por exemplo, um zerinho aqui de novo. Então, aqui 0011, 0011, 2 mais 1 igual a 3. Aqui neste caso 0110, 4 mais 2 é igual a 6, então eu terei 63 em hexadecimal, convertendo de binário. Aqui então eu tenho este binário aqui, que no caso são 3 grupos. Aqui então 0000 equivale a 0. Isso aqui 8 mais 4 equivale a 12, que no caso equivale a C, visto que no binário, visto que no hexadecimal eu trato acima de 10 com letras. E aqui o 2 é apenas um 2 normal.
Então, vou ficar 2C0 em hexadecimal. Esse valor equivale a isso aqui. Aqui, então, tem um passo a passo de uma multiplicação em binário, que no caso é feito colocando aqui, então, este binário embaixo, em cima deste. Então, eu terei, como se fosse uma multiplicação comum, 1 vezes 0 igual a 0, 1 vezes 1 é igual a 1, 1 vezes 0 é igual a 0, 1 vezes 1 é igual a 1, 1 vezes 1 é igual a 1. Aqui podemos ver isso. Aqui, como todos que eu multiplicar por 0 vai dar 0, só repito o 0 aqui. E aqui, como será a mesma coisa que esse 1, eu só repito ele aqui novamente também. No final, então, eu terei este valor aqui em binário, que vai equivaler a isto aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então, vai ser 128 mais 2 e vai equivaler a 130. Aqui, então, tem uma subtração com esse binário, onde eu vou ter 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, 0 menos 1. Eu vou puxar esse 1 para cá, aqui no caso. Então, vai ficar 1 aqui e 0 aqui. 0 aqui novamente, 0 novamente. Aqui, então, como é 0 menos 1, eu vou puxar esse 1 para cá de novo. Então, eu vou ter 1 aqui. Fazendo aqui, então, uma verificação rápida. Tenho aqui o cara que me sobrou ali. Esse aqui, esse primeiro cara. E esse outro aqui. Então, ele menos ele, 161 menos 68, vai me dar 103. Aqui, então, temos uma tabelinha, a representação de 103. Aqui, então, chegando ao final da lista, temos esses exercícios aqui. Convertendo 23 em base 10 para binário. No caso, 16 mais 4, 20. 20 mais 2, 22. 22 mais 1, 23. 16 mais 4 mais 2 mais 1, igual a 23. Nosso binário, então, será 1, 0. Nosso binário, então, será 1, 0, 1, 1, 1. Esse aqui será nosso binário. Aqui, então, tem que converter 21,47 para binário. Aqui, então, usando as divisões sucessivas, eu tenho 21 dividido por 2, por 10, por 5, por 2, e sobra 1. Então, vou ter aqui em cima, então, subindo 1, 0, 1, 0, 1. Isso aqui, então, me equivale a 21. E aqui, então, fazendo aquela mesma tática de pegar 0,40, pegar, no caso, o fracionário aqui vezes ele, vezes 2, 0,47 vezes 2, 0,94. 0,94 vezes 2, 1,88. 0,88 vezes 2, 1,76. 0,76 vezes 2 igual a 1,52. E assim sucessivamente. E essa conta vai, ela não termina, então vai ficar 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 e assim por diante. Bom, aqui então ele pede a conversão deste hexadecimal para binário. Como podemos lembrar, um hexadecimal equivale a 4 bits de um binário, então posso fazer aqui 3 tabelas. Nessa tabela, então, tem que dar 7. No caso, para dar 7, 4 mais 2 mais 1. Então, tenho aqui meu 7. Nesta aqui, segunda tabela, apenas 2. O 2 aqui, então, equivale só a este valor. E aqui, então, tem que dar 9. Então, vou fazer 8 mais 1 igual a 9. O nosso binário resultante, então, é este aqui. Ou 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Temos aqui, então, este binário. Aqui temos que converter, então, para octal. E o modo mais fácil de converter para octal é eu fazendo primeiro o binário de 33 aqui. No caso, então, eu vou ter 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ou 1, 0, 0, 0, 0, 1. 32 mais 1, 33. Eu vou ter, então, este binário, que irei utilizar aqui, então, fazendo aquela tática dos agrupamentos. Como posso perceber aqui, então, 3 aqui e 3 aqui. Eu vou ter, então, 100, vai equivaler a 4, e 001 me equivale a apenas 1 aqui. Então, 33 em base 10 para hexadecimal é 41. Aqui, então, 614 em octal para decimal. Novamente, eu vou fazer a conversão dele, primeiramente para binário. Aqui, no caso, como é um octal, eu vou ter aqui, então, 3 bits, 3 bits, 3 bits. Aqui, então, eu terei o 6. Aqui, então, eu terei o 1.
E aqui então eu terei o 4. Aqui no caso 4 mais 2 é igual a 6. Aqui só vai ficar 1 e aqui apenas 4. E vai me resultar então este binário aqui. Utilizando este binário que ele me gerou, eu consigo então pegar ele, colocar na minha tabelinha aqui e fazer então 256 mais 128 mais 8 mais 4. Então eu terei 393 em decimal. Aqui então ele pede a conversão novamente de um octal para agora de um octal para um binário, que é bem mais fácil. Aqui então eu separo novamente 3 grupos. Aqui então dá 1, aqui então dá 4 e aqui então dá 6. Aqui em cima então eu vou ter o meu binário, que é este valor aqui, 0001 100 Aqui então eu tenho que converter este binário por um octal. Então agora eu vou só pegar este binário aqui, vou agrupar ele e com o resultado desses grupos aqui, então eu terei meu octal. Aqui, por exemplo, 101. Aqui esse 1 equivale a 4, aqui temos o 0, aqui esse 1 equivale a 1. 4 mais 1 equivale a 5. Temos aqui nossa primeira parte do octal. Aqui 011, 011, 2 mais 1 é igual a 3. Temos aqui então o 3. Aqui só vai ficar 2, então está aqui o nosso octal feito, com esse valor aqui. Então ele pede a conversão deste binário para hexadecimal. São dois grupos de 4, como a gente sabe, cada hexadecimal equivale a 4 bits de um binário. Então a gente vai ter bem aqui 1011, 8 mais 2 mais 1 equivale a 11, 11 então equivale a B. E aqui 1110, 8 mais 4 mais 2 equivale a 14 e 14 equivale a E em hexadecimal. Então aqui teremos como resultado EB. Aqui então temos a conversão deste valor em hexadecimal para decimal. A gente vai primeiro então fazer novamente aquilo de pegar o nosso número binário. Aqui então nosso primeiro bit de hexadecimal, nosso segundo, aqui um terceiro e aqui um quarto. Então o E, a gente sabe que o E é 14, 8 mais 4 mais 2 é 14, o C é 12, então 8 mais 4 equivale a 12, que é igual a C. 4 é apenas o 4 e o 2 é apenas o 2. 2, 4, C e E. E aqui em cima, então, teremos o nosso binário. Utilizando este binário aqui, então, e colocando ele direto aqui na nossa tabelinha, já podemos, então, fazer nosso cálculo. 2 elevado a 3, 8.192. 8.192, então, mais 2 elevado a 10, 1.024. Mais 2 elevado a 7, que é 128. Mais 64. Mais 8, mais 4, mais 2, então eu terei 9.422 decimal, saindo de 24CE em hexadecimal. Aqui então terei o resto dos exercícios. Aqui no caso ele pede qual o valor máximo que um binário de 31 bits pode representar. Aqui então eu tenho 2 elevado a 31 e ele dá este valor aqui, máximo que pode ser representado por 31 bits. Aqui então ele pede quantos bits são suficientes para representar 120 em octal. No caso, em octal seriam 3 bits, porém em binário ele poderia ser este número aqui, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Poderia ser este valor aqui. E a gente pode perceber que poderia ser este valor pelos agrupamentos aqui no caso. Que este aqui então tem apenas 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Eu usaria então este número aqui e ele ocuparia então, teoricamente, 7 bits. Porém, 3 bits de um octal podem equivaler também a 9 bits de um binário. Aqui então ele pede a faixa de valores que um inteiro pode assumir, sendo que esse inteiro tem 4 bits, e quando o mais significativo equivale a 1, ele indica que é um número negativo. No caso aqui então iremos usar o complemento de 2.
Aqui no caso temos então o nosso 0, aqui 0, 0, 0, 1, aqui nosso 1. E se a gente aplicar se a gente aplicar o complemento de 2 no 1, a gente vai primeiramente então inverter aqui os zeros e o 1, 1, 1, 1, 0. A gente vai adicionar então mais 1 aqui. Teremos então 1, 1, 1, 1, que será igual a menos 1. Aqui no caso, teremos aqui então este menos 1 em binário. Fazendo o mesmo aqui para o 2, a gente pode perceber, invertendo aqui novamente os valores e somando mais 1, teremos aqui o menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e assim por diante. E no caso, como vai sobrar aqui então o 1000 será então o menos 8. Então os valores que ele pode assumir seria de 7 a menos 8. Aqui então ele pergunta por que o número 15.874 não pode ser um octal. Ele não pode ser um octal porque 15.874 possui o número 8. E como o sistema octal ele compreende números de 0 a 7, o 8 então não é possível de ser representado nele. Logo, esse número então é inválido para o octal. Aqui então ele pede um sistema de digitalização que trabalha com amostra de 20 bits e quantos bytes são necessários para representar uma amostra. Aqui então sabemos que um byte é representado por 8 bits, a gente divide 20 por 8. Temos aqui então 2,5 bytes. No caso, meio byte, uma curiosidade de informática, meio byte é chamado de nibble, um apelidinho dado ao meio byte. Aqui então ele pede para representarmos mais 16 e menos 19, utilizando a notação sinal módulo. Aqui no caso o 16 não irá mudar, vai ser 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Aqui, ó, ele normal. Já aqui no menos 19 iremos então colocar o complemento de 2 nele. Temos então aqui primeiramente o binário de 19, 16 mais 2 mais 1, que equivale a 19, e equivale a este binário, como podemos ver aqui em cima. Com este binário então a gente vai inverter ele, onde é 0 vira 1, onde é 1 vira 0, e vamos somar mais 1. E aqui então teremos o nosso sinal módulo de menos 19. Então menos 19 decimal vai equivaler a este binário aqui. Aqui então ele vai me dar, ao invés de agora de um decimal, ele vai me dar direto um binário para eu converter ele em decimal. Então eu irei pegar esse binário, já que este binário aqui começa com 1, eu sei que ele é negativo. Então eu tenho aqui esse 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, irei inverter ele, vai ficar então 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, somo o número 1 nele, e aqui então eu terei este binário aqui, que fazendo ele aqui na minha tabuazinha, eu vou ter 64 mais 8 mais 4 mais 2, então eu terei menos 78 decimal a partir deste binário aqui. Aqui então eu tenho um sistema de digitalização de áudio que trabalha com 5.000 amostras por segundo e 16 bits por amostra. Eu tenho que calcular o espaço necessário de memória em megabyte para armazenamento de 1 hora de gravação. Então aqui eu tenho a quantidade de bits que essa amostra tem, a quantidade de amostras por segundo, então eu vou fazer bits por segundo, bits vezes amostras, 16 vezes 5.000. Esse resultado então eu irei fazer ele vezes 60, no caso para 1 minuto, então eu irei converter para 1 hora então, e depois eu vou pegar este valor aqui por hora e converter ele para megabytes usando aqui este valor que compreende 1 megabyte a partir de 8 milhões de bits, se não estou enganado. E aqui então eu terei este valor, que o meu arquivo de 1 hora de gravação terá 36 megabytes. E aqui por último, ele pede para que eu efetue em binário utilizando o complemento de 2 a operação subtração C menos D. Aqui então eu terei C, neste primeiro aqui. Aqui então 8 mais 4 é igual a 12, 12 é igual a C. Este valor aqui então, que ele me deu em binário, eu irei colocar aqui e aplicar o complemento de 2 nele, para ter o número que eu vou poder trabalhar com ele. E eu sei que esse número é negativo, pois ele começa com 1. Então, onde é 1 vira 0, onde é 0 vira 1, somo mais 1 aqui. No caso aqui, a gente pode perceber
que aqui no caso equivalia a 3, 0, 0, 2 mais 1, 3. Como eu somei mais 1, ficou então 0, 1, 0, 0, equivalendo então a 4. Podemos confirmar isso aqui. Então, no caso, é menos 4, visto que ele era negativo. Aqui então também temos o D. Fazendo aqui os cálculos na tabela, temos então 1, 1, 0, 1. Aqui então de 1, 1, 0, 1 a gente vai inverter novamente e somar novamente mais 1. Aqui então, que era apenas 2, vai virar 3. No caso, menos 3, a gente pode confirmar aqui nesta tabela este binário aqui então, que vai então equivaler a 2 mais 1 igual a menos 3. Subtraindo então esses binários, aqui no caso eu tinha 4, aqui eu tinha 3, aqui eu teria apenas 1. Então ficará menos 1. Aqui então, no caso, eu vou transformar ele novamente para o sinal de módulo para confirmar. Então eu vou ter aqui o 1, 1, 1, 1, como visto anteriormente no exercício que mostrava a faixa de valores que dava de 7 a menos 8. O 1, 4 1s equivalia a menos 1, e podemos perceber isto bem aqui. Basicamente esse é o meu exercício. Muito obrigado por ter assistido até aqui.